Senhor Presidente, senhores deputados, o Partido Comunista Português promoveu o agendamento deste debate sobre os CTT e a recuperação do controle público dos Correios, e a primeira palavra que queremos dirigir neste momento é para os trabalhadores dos Correios. Os trabalhadores dos CTT, os homens e mulheres que lá na empresa, nos locais de trabalho, com as suas organizações de classe, continuam a ser a primeira linha de defesa do serviço público postal, não só na luta pelos direitos e condições de trabalho, mas desde logo pela defesa dos utentes e populações, pela defesa do interesse público e pela defesa da própria empresa CTT face a um ataque sem precedentes ao desmantelamento e descapitalização da empresa que a gestão privada tem vindo a impor. Saudamos, por isso, a luta dos trabalhadores do CTT de norte a sul do país e que hoje, mais uma vez, teve uma etapa e uma jornada aqui mesmo frente à Assembleia da República, fazendo ouvir a exigência que a realidade está a evidenciar todos os dias. A exigência do regresso dos CTT para a esfera pública e o fim dessa privatização verdadeiramente criminosa que foi decretada pelo anterior governo PSD-CDS. O ataque ao serviço público postal não começou em 2013, nem foi desencadeado apenas pelo governo anterior. É um processo que vem de longe, laboriosamente levado a cabo por sucessivos governos ao longo de dezenas de anos, com a prestimosa ajuda da União Europeia e das suas imposições de mercantilização e liberalização. Foi para preparar a privatização dos CTT que, ao longo dos anos, passo a passo, governos e administrações foram fazendo o seu caminho. Legislação aprovada e alterada, contrato de concessão assinado e alterado, competências da autoridade reguladora aprovadas e retiradas, estações de correios encerradas, património alienado, postos de trabalho destruídos, serviços degradados, populações, comunidades, empresas deixadas ao abandono em sucessivas vagas de assalto ao serviço público. É particularmente significativo que o ano de 2013 tenha ficado marcado pelo encerramento de 125 estações de correios, que eram mais de 1000 no início do século XXI e que agora são pouco mais de 500. Com o ano de 2013, ano da privatização dos CTT, chegou essa nova realidade tão moderna para o PSD e o CDS, que é o número crescente de concelhos sem nenhuma estação de correios. Já são 33 concelhos e, segundo a própria administração da empresa, prevê-se que já no curto prazo cheguem a 48 concelhos sem a presença dos CTT. Só em 2018 encerraram mais de 70 estações de correios. O PSD e o CDS, que festejaram a privatização dos CTT e que, pelos vistos, ainda continuam a festejar, demonstram o seu absoluto desprezo pelas populações e pelos seus protestos. Para eles, tudo se resume a um contrato de concessão que ficou devidamente escancarado à subcontratação, à alienação, ao encerramento de serviços. E se vem alguém falar do que está a acontecer, das reclamações que disparam, mas que a administração diz que são menos, da contabilidade enganosa que põe no serviço postal a fatura do banco postal, do atendimento ao público entregue a padarias, orivesarias, estabelecimentos de bebidas sem qualquer preocupação, logo o PSD e o CDS tratam de carimbar quem assim fala como caixa de ressonância do PCP. Não, senhores deputados, a verdade que está à vista é que vem demonstrar a razão dos alertas e denúncias do PCP. Entretanto, o PS, no Governo e na Assembleia da República, continua a empurrar para um dia destes um problema cada vez mais grave que exige uma resposta concreta que vá para além dos grupos de trabalho e da reflexão e da revisão que têm vindo a contrapor à nossa proposta para continuarem a rejeitar a reversão da privatização do CTT. O que as populações, os trabalhadores, as empresas reclamam é que não se continue nessa atitude de deixar arder para depois um dia discutir as cinzas. Por isso, o que se exige é que não se repita também nesta matéria essa lamentável convergência PS-PSD-CDS que até agora se verificou. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, para o PCP a situação é muito clara. O problema que está criado não se resolve com medidas pontuais, mas sim com opções políticas de fundo.
O problema central não é a concessão nem a regulação, é a privatização. Quando a gestão privada prossegue o desmantelamento do serviço público, o que é preciso é defender o serviço público e a própria empresa, recuperando-a para o controle público. Quando os CTT encerram a estação de Correios e entregam o serviço à padaria, a solução não é certificar a padaria e dar formação ao padeiro, é reabrir a estação e trazer de volta ao carteiro. E o técnico postal e de gestão e todos os trabalhadores do CTT que fazem falta. O projeto de lei do PCP não propõe soluções fechadas. A recuperação do controle público do CTT é um objetivo que poderá envolver diferentes opções e caminhos, incluindo a nacionalização. Não perdemos de vista o essencial e reafirmamos, é um imperativo nacional de soberania, coesão territorial e justiça social que se inicie o processo de recuperação do controle e gestão do CTT, revertendo a sua privatização. É esse o propósito da nossa iniciativa, disse.